Salve, salve, queridos alunos e alunas! Nessa aula de hoje eu estou trazendo aqui para vocês as características do conceito de cidadania. Nós vamos fazer uma análise aí do que é a cidadania dentro do contexto histórico e dentro de um contexto sociológico. O primeiro ponto que eu trago para vocês aí sobre o conceito de cidadania é a definição dele. Cidadania, de acordo com esse conceito, é o seguinte: status conferido aos indivíduos dentro de uma comunidade nacional ou política específica que carrega consigo determinados direitos e responsabilidades. Então, em linhas gerais, a ideia de cidadania que é trazida aí para a gente está relacionada aos nossos direitos e às nossas responsabilidades enquanto cidadão dentro de um contexto nacional ou dentro de uma determinada política. Aqui eu já começo a trazer para vocês o conceito de cidadania a partir de um ponto de vista sociológico. Na verdade, a partir aí da visão de Max Weber. A ideia de cidadania, ela também está intimamente ligada aos conceitos de democracia e de direitos humanos. Essa ideia de cidadania, ela foi criada aí a partir de uma concepção ocidental moderna de política, Estado, nação e espaço público. Cidadania, então, está atrelada a esse contexto de espaço coletivo, de espaço público coletivo. Você é um cidadão a partir do momento em que vive em sociedade. Weber, ele vai trazer para nós aí as três formas de legitimidade do poder, pensando aí na organização da sociedade, pensando no conceito de cidadania. A primeira forma de legitimidade do poder, de acordo com Weber, ela está focada na ideia das tradições ou da tradição e dos costumes, onde quem dirige a sociedade, onde quem comanda essa sociedade, ele sucede de forma convencional esse poder. Não existe nessa primeira forma de legitimidade do poder uma indagação sobre a necessidade e oportunidade do poder. O poder é eterno ou tradicional. Eu posso dizer para vocês aí como exemplo dessa primeira forma de legitimidade do poder, as monarquias absolutistas. O herdeiro ele recebia o poder, o herdeiro ele recebia o trono a partir do momento da morte do seu antecessor, que poderia ser um parente consanguíneo. Então, o que nós temos aí nessa primeira forma de legitimidade do poder de Weber é essa passagem do poder normalmente de forma consanguínea. O rei ou uma rainha morre e quem assume o poder é o filho. O exemplo que eu poderia dar para vocês nos dias atuais seria a monarquia britânica, onde, com a morte da rainha, quem assumiria seria o filho dela. A segunda forma de poder ou de legitimidade do poder está ligado ao carisma do governante. Essa forma de legitimidade do poder, ela está intimamente ligada às características pessoais do governante. Um governante carismático, ele legitima-se no poder a partir desse seu carisma. E a terceira forma de legitimidade do poder, de acordo com Weber, é baseada aí na legalidade e na validade de um sistema de regras que são estabelecidas aí coletivamente e que pressupõem aí a obediência dos súditos ou dos governados. É a ideia do poder do Estado moderno que nós temos hoje, né? Essa terceira forma de legitimidade do poder de Weber, ela pode estar relacionada ou tem como característica a forma como o poder ele é exercido no Brasil atualmente através de uma república presidencialista, onde eu tenho regras muito bem definidas de sucessão do poder, pensando aí no poder executivo e legislativo, nós temos aí eleições que acontecem de 4 em 4 anos, onde os governantes eles se sucedem no poder a partir de eleições democráticas. Com a instituição, com a criação do Estado moderno, pensando e lembrando vocês sobre o Estado moderno, né, o primeiro Estado moderno que nós temos aí foi o Estado de Portugal no século XIV, 1300,
Um Estado moderno ele se caracteriza por ter leis incomuns em todo o território, um sistema de pesos e medidas comum em todo o território, moeda própria, uma língua nacional em todo o território, né? Então, com a criação aí do do Estado moderno, a burguesia ela vai iniciar aí uma ação revolucionária contra a monarquia absoluta e contra a aristocracia. O que nós vamos ver são os burgueses, lembrando vocês que o burguês é aquele que detém os meios de produção, ele é dono aí dos meios de produção. Esse burguês, então, que já tem o poder econômico nas mãos dele, ele começa a almejar o poder político. Então, a burguesia, manipulando a massa, a população, inicia inúmeras revoluções em todo o mundo para assumirem o poder, para tomarem o poder aí. Um exemplo dessa organização da burguesia manipulando a massa popular, a massa de trabalhadores, é a Revolução Francesa de 1789, que é caracterizada como uma revolução burguesa. Então, quando a gente pensa no contexto de cidadania, na história da cidadania, a burguesia, então, começa a se organizar, começa a se estruturar para assumir o poder político em grande parte do mundo. Aqui eu trago para vocês alguns pensadores falando aí sobre não a ideia de cidadania em si, mas o poder atrelado à cidadania. O primeiro que eu trago para vocês é um clássico da política, que é Nicolau Maquiavel. Ele é italiano. Ele vai escrever o livro Príncipe no século XVI, 1500, onde ele vai trazer para a gente as bases do chamado pensamento político moderno e da ciência política. É Maquiavel o primeiro aí a estruturar uma teoria política sobre a Itália, sobre a história italiana. No livro Príncipe, Maquiavel ele traz para a gente, ou ele mostra para a gente, algumas características relacionadas a como um governante ou príncipe ele deve se portar durante o seu governo. Eu também tenho Thomas Moros e Tommaso Campanella, que vão propor aí sociedades perfeitas ou utópicas, né? Lembrando que utopia é algo que jamais será alcançado, onde eles dizem aí, onde eles trazem aí para a gente essa ideia de sociedades aí dirigidas por monarcas que estão submetidos à vontade dos seus comandados. Olha que interessante. Um rei que governa seguindo as necessidades, os anseios dos seus súditos, onde esses súditos, através de assembleias legalmente constituídas, definem o que o rei deve fazer, o que o rei deve executar. Durante o Renascimento, nós vamos, lembrando que o Renascimento ele começa ali na Itália, né? Quando a gente pensa em Renascimento, normalmente a gente pensa em arte de uma forma geral, mas dentro de um contexto renascentista nós tivemos um grande desenvolvimento aí da produção intelectual no campo da política também, né? No Renascimento, 300, 400, 500, 1300, 1400, 1500 na Itália, esse pensar, né, o pensamento renascentista vai trazer para a gente aí uma concepção de uma vida política nova que vai fugir às chamadas tradições. Então, as monarquias absolutas elas começam aí a ser contestadas. Nós vamos ter uma reflexão sobre as circunstâncias históricas do exercício do poder. O que isso quer dizer? Esses pensadores italianos eles começam a questionar o poder do rei, o poder hereditário do rei, o rei sendo um escolhido de Deus para governar tudo e todos aqui na Terra. Os pensadores italianos aí do Renascimento, não só italiano, eu estou falando italiano, mas o Renascimento ele vai se espalhar ali por vários países europeus, mas o foco é a Itália. Mas ainda pensando no Renascimento aí, nas ideias renascentistas, esses pensadores eles começam a avaliar as responsabilidades do soberano na condução da sociedade. Eles começam a entender que um rei ele passa a ter responsabilidades sobre a forma como ele governa. O rei começa a ser questionado sobre as suas tomadas de decisões e como essas tomadas de decisões elas afetam a sua população.
Pensando agora um pouco na história da cidadania, eu vou partir aí da questão da cidadania na Grécia Antiga e vou caminhar um pouquinho aí sobre a história. Então, como vocês podem ver, os gregos foram os primeiros aí a procurar realizar os ideias de uma vida política participativa. Na Grécia Antiga, a ideia de democracia surge. Só que é uma democracia com restrições, se é que isso é possível, né? O que a gente tem aí quando a gente pensa na vida política e pública na Grécia Antiga, só era cidadão quem tinha determinadas posses e quem havia nascido e fosse filho, né, de pai e mãe daquela cidade. Eu vou pensar na democracia ateniense. Só era cidadão em Atenas quem fosse filho de pai e mãe atenienses e que tivesse uma determinada renda. Isso girava em torno aí de 3, 4, 5% da população. Eles se reuniam na Ágora, que é a praça pública na cidade de Atenas, e ali todos tinham voz, tinham capacidade não, tinham direito de fala, os cidadãos, que eram filhos de pai e mãe atenienses com uma determinada renda. Mas essa primeira ideia de cidadania e democracia surge aí com os gregos. É onde nós vamos ter o conceito de politeuma, que é o início da ideia de cidadania, né? Que era fazer parte dela era a meta mais altamente valorizada numa cidade-estado helênica. Lembrando que o helenismo aí são as características política-culturais da fusão da cultura grega com a cultura dos povos orientais. Então, o que a gente vai ter aí é a população, de alguma forma, almejando começar a participar de uma forma mais efetiva da vida pública. No século XV, a burguesia ela começa a ganhar força, o burguês começa a aparecer aí como cidadão político. E ele começa, esse burguês, né, que é o dono dos meios de produção, a construir um sentimento de pertencimento e participação. O burguês ele não tem o direito político de participar da vida pública da cidade. E a partir do século XV, o que a gente vê é essa burguesia se mobilizando para assumir, para começar a participar dessa vida política que era restrita aos cidadãos. Então nós vamos ter aí o conceito da chamada cidadania burguesa moderna. Ela não tinha como limite aí os muros da cidade e sim as fronteiras da nação. A ideia de cidadania, então, ela se estende de uma forma para a nação e não somente a cidade em si.